Fala galera! Tudo bom com vocês? Muito boa noite a todos que você está vendo aí essa live, seja de manhã, de tarde, de noite, seja hoje mesmo, seja amanhã. Hoje é 26 de maio, então não sei qual vai ser o dia que você vai ver a live, mas ela vai estar disponível aí. E hoje é uma noite bastante legal, bastante interessante e bem peculiar. A gente vai falar um pouquinho sobre o rádio, mas com um cara que é fenômeno aqui em Santa Maria, na cidade. Ele é comunicador da Atlântida Santa Maria. Para quem não conhece a Atlântida, enquanto a gente faz esse mesh aqui legal, enquanto o Instagram agora avisa todo mundo, a Atlântida ela faz parte do grupo de emissoras do grupo da RBS. Então aqui na cidade ela é a principal, né, veículo de comunicação do rádio FM aqui da cidade e fazendo parte aí desse grande grupo da RBS. Se vocês lembrarem, na semana passada a gente conversou com o Maurício, que faz parte da RBS TV, e aí hoje nós vamos estar falando então com o Fabiano Oliveira, que trabalha diretamente com o rádio na Atlântida, que faz parte do grupo da RBS aqui na cidade, em Santa Maria. Vai ser um bate-papo bem descontraído, bem legal. A energia do Fabiano é incrível, ele é um cara que levanta tudo pra cima, ele vai com certeza te animar, e esse é o objetivo da live de hoje, é que a gente possa tirar um pouquinho dessa pandemia, falar um pouco de jornalismo, porque é o objetivo principal do trabalho, mas também levar um pouquinho de alegria. Vocês vão ver que ele tem uma energia única, e se tudo der certo, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre esse momento aí do rádio e tudo que está acontecendo. Fabiano já se faz presente, Fabiano já solicitou aqui, e a gente vai chamar então ele para a nossa conversa. Vamos lá! Eu estou Fabiano aqui na live. Deixa eu só ajeitar minha luz, para isso que serve esses minutinhos iniciais aí. Vamos aguardar, acho que o Facebook está aí. E aí chegou o nosso cara, olha só. Tudo bom, Fabiano? E aí, Daniel, beleza? Tá me ouvindo? Te escuto bem, sim. Te escuto Perfeito. bem. Me escuta bem aí? Tudo perfeito, tudo em ordem. Tava fazendo aqui que legal. Fazendo um bate-bola rapidinho com o pessoal aqui antes de tu chegar, antes de você entrar na live aqui. Comentando sobre esse cenário todo, né? A gente, né, entendendo um pouquinho como é que é esse funcionamento, o próprio Instagram mudando um pouquinho as suas maneiras de trabalhar, enquanto eu te aguardava aí. Como é que tá? Tudo belezinha? Tudo certo, uma boa. Também estou bem feliz de participar aqui, estava ansioso por esse dia. Na verdade, é a nossa segunda marcação, né? Havíamos marcado para a semana passada. E estou bem feliz de poder bater esse papo. Gosto muito de falar sobre jornalismo, de falar sobre a profissão. Acredito que sempre é uma oportunidade legal também de falar um pouquinho sobre as histórias e a trajetória que me trouxe até aqui e que espero me leve a outros caminhos ainda também. E legal Sim. Compartilhar com a galera que está dentro do curso de jornalismo, com algumas pessoas que já saíram. Estou à disposição e curto demais esses papos, cara. Já te adianto isso. Com certeza, não. E esse é o objetivo, né? A gente vai estar elevando um pouquinho o astral da galera. Esse é o objetivo. Tu sabe que enquanto a gente aguarda um pouquinho o Instagram aí, garimpar esse povo todo, né? Avisar que a live começou, a gente faz esse mesh legal aqui. Mas a ideia é levantar esse astral, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento tão diferente, né? Eu diria, para não dizer triste, para não dizer melancólico, enfim, o adjetivo que quiserem dar. Mas eu acho que a gente precisa, né, ter um pouquinho dessa alegria, desse entusiasmo, e é esse o objetivo das lives, e acho que é esse o objetivo que a gente tem aí para a noite de hoje. Verdade, eu costumo dizer, eu tenho dito, desde que tudo isso começou, que a gente vive um cenário completamente diferente, assim, sem qualquer tipo de precedente, né? Nós nunca vivemos nada parecido e justamente por isso não tem como a gente resgatar alguma história que já rolou antes para tratar agora nessa situação. Então a gente está aprendendo muita coisa com o momento que está vivendo mesmo, aprendendo, acertando, aprendendo, errando, mas eu não tenho dúvida e acredito muito que é uma ótima oportunidade também, Daniel, e para a galera que nos assiste aí, de a gente ressignificar algumas coisas, né? De a gente olhar para algumas coisas que sempre fazia do mesmo jeito e que agora, por força da circunstância, a gente tem que mudar. Né? Para olhar para algumas coisas que a gente sempre dizia que não podia, que não tinha tempo. Eu até li um texto dia desses que falava o seguinte, se tu por acaso sair da quarentena sem um projeto novo, sem ter lido pelo menos um livro e sem ter falado com as pessoas que tu gosta, quer dizer que o que te faltava não era tempo, era disciplina. Né? E é verdade. Então a gente
também tem a oportunidade aqui de enxergar essas coisas, de pensar por que a gente estava procrastinando algumas coisas e ter a oportunidade de tocar alguns projetos à frente, né? E isso tudo pensando na tua vida, assim. Agora, se a gente for entrar num papo de trabalho, a gente tem também, e o jornalismo entra nisso, talvez até seja um papo que tu tá pensando mais para adiante, e desculpa se eu antecipo, Capaz, mas o jornalismo precisa entender de que maneira se posiciona nesse momento também, né? De que forma ele consegue perceber as reações das pessoas e, a partir disso, ter a sensibilidade de levar a informação de uma maneira mais palpável e entendível possível para as pessoas no momento em que, vamos lá, muitas estão desesperadas, ou tem o outro extremo, muitas pensam que não é nada. Então, o nosso papel ele é muito importante nesse momento, né? Não, com certeza. Não, fica tranquilo, a gente está fazendo essa resenhazinha rápida aqui. Claro que a gente vai aprofundar bastante alguns temas aí e contar com tua experiência também e tudo aquilo que tu já viveu. A gente está em casa, né? Você veio da mesma instituição que a gente faz parte aqui, então a gente está em casa. Certamente a galera aí também está acompanhando e vai, né, colaborar, como a gente já vê ali que tem algumas perguntas. Tu sabe que eu fiz um jogo legal, né? Como a gente, né, nós iríamos conversar na quinta passada, não deu. Enfim, foi uma chuva, assim, ó, a gente precisava, mas foi algo assim, né, fora do normal, fora da curva, né, que a gente fala. Então me deu tempo até de fazer umas brincadeiras com o pessoal. E aí eu já tinha soltado o card da pergunta. O pessoal já tinha feito as perguntas. Não vou soltar de novo. Deixa eu pensar uma coisa legal, e até casou, sem a gente combinar, na sequência tu soltou. Que música seria legal para hoje tu soltou? E eu soltei um pouquinho antes ou um pouquinho depois, enfim, que música você pediria pro Fabiano, né? E a galera começou a mandar um monte de coisa, um monte de legal. Então isso que eu acho legal, né? É aproveitar esse momento, porque é que nem eu falo, né, Fabiano? Eu sou hoje um porta-voz, né? Quantas pessoas, talvez, a gente sabe que querem falar contigo, que mandam aquele recadinho, que pedem aquela música, que te chamam no WhatsApp, que te chamam no Instagram, que te chamam em tudo que é rede social, mas não conseguem falar contigo. Então essa receptividade é muito bacana, muito legal, e eu espero transmitir para ti algumas coisinhas do que a gente foi captando ao longo desde quinta para cá, né, digamos assim. Que legal, e eu estou à disposição para trocar essa ideia, para bater esse papo. Eu sempre digo isso no ar, inclusive, assim, eu procuro estar sempre à disposição da galera, e esse é um dos nortes, assim, do meu trabalho, né? Eu estou na emissora lá, estou na Atlântida e no Grupo RBS desde 2005. E a partir de 2010, além de comunicador da emissora, eu também passei a ser gestor, né? Então, eu sou o que nós chamamos de o guardião da marca, né? Então, tudo que envolve a marca Atlântida, tudo que envolve o nosso posicionamento, a nossa estratégia de marca, onde nós estaremos inseridos, de que maneira a gente se comunica, tudo tem a minha gestão, né? E uma das coisas que eu gostaria, que eu coloquei na minha cabeça que eu queria muito fazer, era aproximar a marca das pessoas. Porque eu tinha a convicção, e isso até enquanto ouvinte, de que a Atlântida era super desejada pela galera, pô, que legal, curto ouvir, acho legal o comunicador e tudo mais, mas me parecia que era um pouco distante, assim, da galera, sabe? Tipo, a rádio tá lá e eu tô aqui, é meio intocável. E eu queria acabar com isso, assim, eu queria fazer com que as pessoas percebessem que elas podiam fazer parte daquilo que elas gostavam, que elas desejavam, que podia ter um dado de construção delas ali. E por isso que eu sempre digo, assim, a gente tem alguns projetos que são como, por exemplo, o Point Atlântida, que leva música e entretenimento para dentro das escolas, que esses projetos são capazes de colocar a rádio junto das pessoas, que é o meu grande objetivo, assim. Eu gosto de gente e acredito nas pessoas. Então penso que todos os projetos devem ser construídos a duas mãos, a quatro mãos, assim, sabe? Nós e a galera que está curtindo e aproveitando um evento ou uma atividade, enfim. Bom, vamos então começar oficialmente, né? A gente trocou aqui, já demos um spoilerzinho pra galera que tá acompanhando e eu costumo sempre contextualizar, porque fica dentro do meu IGTV. Então, daqui a pouco, você que está assistindo agora tá vendo amanhã, tá vendo no domingo, tá vendo na sexta, não sei. O dia que você vê, a gente vai contextualizar. Então, eu vou dar agora a introduçãozinha certinha. E, cara, eu vou precisar roubar um pouquinho teu bordão, porque não tem como não. Já roubei bastante, hein? É isso aí. Vamos lá, então, vamos ver se eu tô na tua altura, né, cara? Sim! Hoje é 26 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo a um projeto chamado Um Jornalista do Futuro.
O programa tem como objetivo entender quais são os desafios, aprendizados e dificuldades para os jornalistas em meio à transformação tecnológica dos últimos tempos. Me chamo Daniel de Lima e na edição de hoje, cara, nós vamos conversar a respeito das novidades e tendências do jornalismo no rádio. O projeto Um Jornalista do Futuro, ele é experimental para o curso de jornalismo da Universidade Franciscana, sob orientação da professora Glaíse Palma. Para conversar sobre tudo isso, sobre toda essa mistura, nós chamamos um cara muito especial e querido por todos, não somente do meio acadêmico, mas de Santa Maria. É a voz de muitas e muitas manhãs de trabalho, manhãs que a pessoa está trabalhando, que o pessoal está indo para o trabalho ou voltando, por que não? Fabiano Oliveira. Cara, esse cara que é comunicador, jornalista, eu não tenho assim palavras para te agradecer todo o carinho, todo o entusiasmo que tu recebeu o nosso convite. Tu sabes que eu fiquei bastante assim lisonjeado. Quantas e quantas vezes, antes mesmo de pensar em fazer jornalismo, cara, eu curso jornalismo, estou no 7º semestre desde 2017. Era um sonho de infância trabalhar com comunicação. Tu vai ver que eu sou expressivo, eu gosto de falar, enfim. E era um sonho trabalhar nessa área da comunicação. E logo que eu vim embora para Santa Maria, em 2006, cara, eu comecei a escutar rádio, escutar um monte de coisas. E naquela época eu já começava a ouvir esse cara tão carismático. E eu vou te dizer assim, ó, para mim uma honra estar falando contigo, assim, ó, muito legal. E assim, ó, muito obrigado por todo o teu carinho mesmo. Valeu mesmo, assim, ó, de coração. Que é isso, Daniel. Eu que te agradeço pelo convite, cara. Eu fico muito feliz de poder bater esse papo. O pouco que eu te conheço já mostra que tu é um cara super envolvido com as coisas que é apaixonado, com as coisas que ama, que gosta muito do que faz, do que se propõe a fazer. Tem um carinho muito especial também pela professora Glaíse, foi minha professora na academia também. Então, é um prazer para mim estar aqui e de alguma forma poder contribuir com esse projeto. Não tenho dúvida que esse projeto ele também já faz parte de um novo olhar, e a gente falou sobre tendência aqui, já faz parte de um novo olhar de como o jornalista e o jornalismo se comporta a partir desses novos momentos. E já te dou os parabéns pela iniciativa, pela ideia, e mais do que isso, pela forma com que tu conduz as coisas aqui. Já estou super à vontade e estou bem a fim de bater esse papo aí. Show de bola. Cara, falar que alguém não te conhece é difícil, né? Acabamos de dar um spoiler de quantos anos você está dentro do grupo RBS, dentro da Atlântida, e eu diria que a voz da FM é marcante a tua voz, né? Eu lembro de uma situação que nós estávamos chegando no Praça Nova, para quem não conhece, o shopping, um dos shoppings aqui da cidade, porque eu tenho que contextualizar, né? Essa live ela ganha dimensões que a gente nem imagina, né? Tinha pessoas na semana passada lá do Ceará mandando mensagem para mim, então tem que contextualizar o pessoal. Sim. Aí. Então tem um shopping na cidade e no final do ano passado, meio do ano passado, Vozes do Praça, o projeto. E a gente ouvia aquela animação, aquela alegria. Esse cara é o Fabiano que tá falando lá. E aí, chegando perto, óbvio, né? É inconfundível, né? E assim, ó, conta pra galera que não te conhece, que não é aqui da região, que não é do estado, porque tem o Planeta Atlântida, que a tua voz também é marcante lá, e a gente vai entrar nesse mérito daqui a pouquinho. Mas contextualiza pra galera aí, da onde vem o Fabiano, quem é o Fabiano Oliveira, quem é essa voz tão inconfundível aqui pra nós. Daniel, quando me perguntam isso, eu costumo dizer que o Fabiano é filho do Beto e da Lenir. Esse é quem eu sou. Isso é a minha raiz e essa é a minha essência. A partir daí tem as coisas que eu faço. E eu faço questão de sempre dizer isso para mostrar que a gente nunca pode se perder daquilo que é e daquilo que te constrói, né? E eu sou um cara apaixonado pela vida, apaixonado pelas pessoas e extremamente envolvido com tudo aquilo que me faz sorrir, assim. E eu descobri o rádio muito cedo, assim, na minha vida. O rádio, eu sou filho único de pais separados. Hoje, infelizmente, meu pai já faz 12 anos faleceu, inclusive. Somos eu e minha mãe. Mas eu sempre tive muito contato com os dois em casa e o contato com música também. E acabou que o rádio era meu parceiro quando eu estava um pouquinho mais sozinho, ouvindo música e tudo mais. E chegou um momento em que eu percebi que mais importante do que ouvir as músicas que tocavam no rádio era a maneira com que os comunicadores falavam no rádio. Né? Diferente da maioria da galera que vai pro chuveiro lá na hora de tomar banho e fica cantando, eu ficava imitando os comunicadores do FM. E aquilo me fascinava, eu tinha a impressão que eles falavam comigo.
sabe? Eu tinha a impressão que eles estavam falando comigo e que eles estavam trocando uma ideia comigo e que era muito direcionado para mim. E aquilo me fascinava. Como é que alguém que não me conhecia conseguia falar as coisas que eu, às vezes, precisava ouvir, conseguia ter uma linguagem tão próxima daquilo que me encantava. E eu comecei a ficar cada vez mais próximo disso, e ouvindo mais o rádio, e comecei a imitar esses caras do rádio. E só que tinha um detalhe, Santa Maria não tinha um curso que formasse para a exercer a profissão, né? E daí eu comecei a pensar, pô, como é que eu vou trabalhar em rádio? Até que em 2002, surgiu o primeiro curso de rádio aqui em Santa Maria. A época ainda era na instituição que era... Dá pra falar os nomes aqui? Pode? Pode, sem problema nenhum. Então tá. Tem uma questão comercial também que eu tô bem ligado, então por isso que eu pergunto, assim. Não, fica tranquilo. Então tá. Era no Senac, tá? O Senac, daí um dia eu passei na frente do Senac, que era onde eu pegava o ônibus ali e dizia assim, ó, curso de radialista. Aula inaugural dia tal. E eu pensei, cara, tá aí... Eu tava com 18 anos ali. Falei, tá aí o meu sonho realizado, cara. Daí, no dia marcado para a aula inaugural, fui até lá. E cheguei lá e daí vi um monte de tudo, como é que seria o curso, quem seriam os professores, como é que era a estrutura de aulas e tudo. E veio logo em seguida aquela história. Pô, ele é 10 vezes de R$ 128. E nós tínhamos algumas dificuldades financeiras. Éramos eu e minha mãe em casa. E era difícil da gente, naquela época, pagar esse curso. Cheguei em casa super empolgado, falei, mãe, cara, eu vou conseguir trabalhar em rádio, meu sonho, como vai começar um curso dia tal, ele é assim, assim, assim. Eu não trabalhava à época, né? E ele custa 10 vezes de R$ 128. Minha mãe, e eu percebo isso com toda a tristeza do mundo, chegou e disse assim, filho, infelizmente a gente não tem essa grana. Sim. E eu fiquei triste naquele momento, mas pensando, pô, não triste com ela, mas com a situação, porque eu sabia que realmente era difícil. No dia seguinte, a minha mãe chegou pra mim e falou assim, quanto é mesmo que é o curso lá? Daí eu falei pra ela. E ela falou, então tu volta lá amanhã porque tu vai fazer o curso. E eu confesso, naquele momento fui egoísta. Eu não perguntei pra ela como é que ontem não dava e hoje dava. Minha felicidade era tanta que eu só disse, beleza, vou lá e vou fazer. E minha mãe trabalha na área da saúde, assim, ela fez muitos e muitos plantões extras para conseguir pagar o meu curso. Eu gosto de contar essa história porque naquela época em que aconteceu isso, a minha mãe não sabia que eu me tornaria um radialista que daria... que entraria no grupo RBS, que entraria na Atlântida, que estaria lá já há 15 anos, que iria para o Planeta Atlântida, que ia estar no ar todas as manhãs. Eu já sou hoje o comunicador, a Atlântida tem 40 anos, né, aqui em Santa Maria. Eu sou o comunicador na história da Atlântida que mais vezes entrou no ar aqui na cidade, sabe? Isso é história, né? E eu me orgulho muito disso. E naquela época ela não sabia que tudo isso ia acontecer. E por que eu digo isso? Ela estava ali apostando no sonho do filho dela. Né? E eu falo isso com toda a gratidão do mundo, porque eu não tenho dúvida que ela faria tudo de novo, e por isso que eu digo, eu quando estou entrando no ar lá na Atlântida, eu estou entrando no ar por aquilo que eu amo fazer, mas também por tudo aquilo que eu acredito e por todas as pessoas que confiam em mim. Sim. Sabe? E por todas as pessoas que eu tenho certeza que na manhã me esperam estar lá, que esperam me ouvir, e que eu tenho uma gratidão imensa, assim, pô, por exemplo, entrou aqui um monte de gente que eu sou fã, assim, dessas pessoas. Sim. Eu sou fã deles. O Luiz da Canoagem, que é um cara incrível, entrou o Bruno aí, uma galera, pessoas que ao longo do caminho foram se apresentando na minha vida de uma maneira ou outra, a contribuir com os meus sonhos, a me ajudar de alguma forma, e isso também é outra coisa que eu acho muito legal, assim, é o lance do relacionamento que a gente acaba criando e conquistando, assim. Como eu te falei antes, eu gosto muito de gente, e poder falar para muita gente, estar próximo de tanta gente também é bem legal. Abraço, Adriano! O Jean aí também. A gente acaba sendo meio porta-voz, né? Bem ou mal, mesmo sendo um trabalho acadêmico, né? A gente acaba sendo meio porta-voz de tudo isso, né? Como eu me coloquei ali, longe de sucesso, fama ou qualquer tipo de reconhecimento, porque a gente sabe que tem o lado do glamour e a gente vai entrar em alguns aspectos daqui a pouquinho, mas, claro, eu acho que o ponto principal é fazer com que as pessoas se sintam ouvidas, né? E aí eu já entro um pouquinho no entendimento, né? Do teu trabalho mesmo, do teu dia a dia,
como que é para ti como é que eu posso te dizer? As pessoas talvez nem te conhecem fisicamente, né? Porque o rádio ele não tem, né? Hoje, claro, com o advento da tecnologia, a gente tem as redes sociais, Instagram, foto, vídeo, acabou disseminando mais. Mas lá naquela época onde você começou, não existia esse tipo de trabalho. Então era o gogó mesmo e tu tinha que ter um certo tipo de cuidado, trabalho, entendimento, estudo, né? Para poder, né, transmitir isso. Como que é para ti? Como que o Fabiano Oliveira, pessoa física, se sente ao ter a sua voz tão reconhecida? Tipo, te dou um exemplo. Tá na fila do mercado, você vai pegar e pedir um pão e a pessoa, opa, eu conheço essa voz. Como que é pra ti isso? Já aconteceu. Acontece às vezes. Acontece às vezes da pessoa ficar te olhando e às vezes comentar com a pessoa que está do lado, meio sussurrando, e tu perceber que eles estão falando. Isso. Acontece. Uhum. Isso é uma prova do trabalho chegando nas pessoas, né, Daniel? Eu acho que isso é o mais importante dizer. Eu reconheço que isso acontece por vezes e fico muito feliz porque é uma prova do trabalho chegando lá. E é também um motivo para que aumente a minha responsabilidade diária, ao ponto de saber que eu estou chegando para tanta gente e que o meu trabalho ele reverbera. Tem algumas pessoas que eu já ouvi essa expressão e talvez tu tenha escutado também, que o microfone é uma arma, né? Eu digo que não, o microfone é ao contrário, ele é um instrumento, né? Porque um instrumento é uma coisa que faz o bem, assim. E eu procuro usar esse instrumento que me acompanha lá na Atlântida já há 15 anos da melhor maneira possível, né? Esse microfone ele já foi responsável por dar para tanta gente a alegria de ouvir o seu nome no listão dos aprovados no vestibular, né? Já foi o microfone que anunciou o show da banda preferida de tanta gente. Então, eu procuro trabalhar com ele de uma forma muito legal e que consiga trazer experiências positivas para as pessoas. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu tenho um objetivo, que é fazer com que as pessoas que ligarem na Atlântida tenham uma experiência extremamente positiva. E isso é um pouco do meu trabalho, além de comunicador, na estratégia de marca da emissora, quando eu estou ali também para fazer com que as pessoas percebam na Atlântida não somente uma rádio, mas também uma geradora de conteúdo, que nos momentos em que a gente vive hoje é preciso, uma geradora de conteúdo capaz de fazer parte do teu dia de diferentes maneiras, mas sempre com aquela marca, né? Sim. E a gente tem, né, dentro do jornalismo, né, tu é formado, né, como jornalista, vamos dizer assim, né, e claro, talvez não seja tão o papel da Atlântida, né, porque a Atlântida ela é um pouco mais para o público, para trabalhar um pouco mais com essa questão da alegria, enfim, trabalhar um pouco com essa questão da música, enfim, ela não é um veículo tão, até para contextualizar as pessoas, não é uma rádio de notícias propriamente dita, tu não vai noticiar coisas ou coisas factuais. Claro que tem um lado também, né, de informação, mas não é focado nisso, né? Mas assim, como é que tu vê essa mudança que o jornalismo tem dentro do mundo todo? Existem várias e várias rádios que tu deve acompanhar no mundo todo, né? Aqui na nossa América do Sul, certamente na Europa também tem uma maneira diferente. Como é que tu vê essa mudança que o jornalismo ele teve a partir do advento da mídia, das redes sociais, do que aconteceu com esse boom, né, dessa exposição, enfim, como que o jornalismo se coloca nisso, pensando no rádio, é claro, né? Como que o rádio se coloca nesse meio para ti? Eu acredito que o jornalismo ele passa por uma transformação, como muitas coisas no mundo passam, que é determinante para o futuro de todas as coisas que a gente vive. Só que tem um ponto que me parece fundamental nisso tudo. O jornalismo ele precisa se adequar e ter as mudanças na forma, mas não na sua essência. Isso para mim é o fundamental. A forma com que a gente vai tratar cada notícia. Antigamente nós tínhamos o papel nos jornais lá do gatekeeper, né? Para explicar para a galera o que era o gatekeeper, né? Era o cara que recebia todas as informações do repórter e ele dizia o que ia para o jornal, ou seja, de alguma maneira ele decidia o que era a notícia. Hoje não é mais assim. Então a forma mudou, mas a essência, que é fazer a diferença e informar as pessoas, isso não pode mudar nunca. E se de alguma maneira nós, jornalistas, e a comunidade onde nós estamos inseridos perceberem que isso está se acabando, a gente tem que levantar a mão e dizer, não, alguma coisa está errada aí. E é justamente a partir desse movimento que a gente tem que construir as coisas. Então, respondendo a tua pergunta de uma maneira muito prática, a tecnologia que a gente tem hoje é capaz de tornar o jornalismo ainda mais importante. E daí tu pode falar o seguinte, pô, mas e as fake news, elas não atrapalham nesse movimento?
ao mesmo tempo em que as fake news elas atrapalham esse movimento, elas também são responsáveis para fazer um senso crítico de te fazer parar e pensar qual é essa fonte, de que maneira ou em quem eu posso acreditar. Então, elas têm um efeito obviamente nocivo, elas são... É imperdoável quem faz uma Sim. fake news, mas ela traz uma oportunidade, mesmo que de uma maneira equivocada, para que as pessoas comecem a pensar em quais são essas fontes, de que maneira elas precisam tomar suas posições e não apenas agir pelo impulso de pensar que porque leu ali é verdade, entende? Com certeza. Eu acho que não é. A fake news ela é algo que é maléfico. Não tem explicação. Eu acho que Ponto. a gente. Né, enfim, né? A gente vê o que acontece no mundo, né? Não à toa o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil e acontece. Não vamos longe, vamos aqui em Santa Maria com qualquer tipo de situação, né? Eu acredito que tu já deve ter passado por alguma situação, né? Tá ali no rádio, tá ali ao vivo, dando alguma, até mesmo comentando alguma banda, algum artista, alguém que está lá lançando algum trabalho novo e quando você vai ver não é verdade, ou enfim, né? Então isso acaba prejudicando, né? Então até a questão da tua credibilidade, até a questão da onde você está inserido, né? Enfim, as pessoas elas acreditam muito na voz, né? Por isso que e a tua frase ela é muito falada na academia quando você fala que o microfone é uma arma, né? E eu concordo contigo quando tu muda esse conceito. Porque ele não é uma arma, né? Ele é um mecanismo, é uma forma de eu conseguir atingir as pessoas. Seja, no caso, para o bem, né? Que no caso, que é o nosso trabalho, ou para o mal, que as pessoas, enfim, né? Tem pessoas bem ou mal intencionadas em qualquer área, infelizmente, né? Mas eu acho que é por aí mesmo, né? E aí, quando a gente se depara com uma situação dessas, é bem complicado, é bem complexo mesmo. Mas assim, como é que tu faz assim no teu dia a dia, entrando na tua rotina de trabalho, na tua rotina produtiva, enfim, com imediatismo? A gente sabe que acontecem coisas, né, o tempo todo. Obviamente que a gente trabalha com a notícia. E aí talvez lá tu tá numa manhã, saiu de casa, vou trabalhar numa boa, e chegando na rádio lá, sei lá, num determinado horário, você vai lá, pesquisa alguma notícia e aconteceu alguma coisa que você precisa comentar, noticiar ou até mesmo contextualizar a galera. Como é que é isso para ti? Como é que é trabalhar o imediatismo dentro do rádio? É muito complicado? Existe algum tipo de gatekeeper, né, que tu acabou de citar? Existe algum tipo de trabalho a ser feito? Como que é isso dentro da rotina do rádio para a galera conhecer um pouquinho aí? O rádio é o mais imediato de todos os meios, né? Por mais que a internet seja muito rápida também, ela não consegue ter o alcance que o rádio ainda tem. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de comparação e nem criando nenhum tipo de rivalização entre os meios. Eu, pelo contrário, acredito que eles se complementam e são muito importantes para a dinâmica das empresas, e, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo para quem trabalha no mais imediato dos veículos, que é o rádio, mais importante do que dar rápido a notícia é dar certo a notícia. Né? Então, como tu falaste, eu não trabalho na apuração diária ali de hard news, como por exemplo os colegas da Rádio Gaúcha, né? Mas a minha formação na academia me prepara para isso, e o próprio ambiente onde eu estou inserido, onde nós temos lá a redação de RBS TV, redação de Rádio Gaúcha, a própria redação da Atlântida, que é uma redação um pouquinho diferente, que é voltada para o entretenimento, eu consigo ter, olhando para o lado ali, agora não mais tão perto, porque né, estamos em tempo de isolamento, então cada um fica numa sala, mas é comum numa redação integrada que eu possa perceber qual é a rotina de trabalho dos colegas que trabalham sim com hard news. E o mais importante de tudo isso é dar uma notícia que leve para as pessoas uma informação de qualidade, checada e que seja capaz de fazer a diferença sob o aspecto da verdade, né? Da coerência. E não de dizer alguma coisa porque eu quero dizer primeiro, porque eu quero furar o outro veículo. Isso não é o mais correto. Não é correto isso. Então, independente de qual seja o contexto, a checar as informações, ouvir as fontes é o mais importante para conseguir exercer esse trabalho, que é levar jornalismo e entretenimento, no meu caso, de excelência para as pessoas. Né? Vou te dar um exemplo. No dia em que morreu o Michael Jackson, tava no ar, foi na hora que estava um pouquinho antes de começar o Pretinho Básico. E a galera tava no ar, entrando no ar com o Pretinho.
por mais que o Pretinho, a galera fale bastante brincadeiras, piadas ali, nós temos jornalistas ali dentro. O Potter é um Sim, deles, né? sim. O Potter é, inclusive, um cara que está todos os dias no Pretinho contando piada, ele está também todos os dias dentro do Bola nas Costas falando sobre futebol, e um pouquinho antes ele está no Timeline na Gaúcha entrevistando ministros, deputados, Exatamente. senadores. Ou seja, a gente não precisa ser só uma coisa ou só outra. A gente tem a capacidade, como nós todos no dia a dia, de tratar de todos os assuntos. E a gente tem que estar preparado para isso. E a gente não disse que o Michael Jackson havia morrido sem ter todas as informações e sem ter todas as checagens, sem ter as confirmações de outros veículos que esses sim fizeram a apuração, que tinham equipes que conseguiram apurar naquele momento. Então, mesmo para quem está num programa que fala piada e brincadeira, a gente não pode tratar de qualquer maneira um assunto só porque ele chegou e porque ele te parece super importante e tu quer dar primeiro. Não, tem que ter a responsabilidade, saber que é a vida de alguém, que tem muitos fãs, e que tu não pode simplesmente falar isso como de uma forma irresponsável, sem ter todas as checagens. Então, mais importante, volto a dizer, do que dá primeiro, do que dá antes a notícia, é dar ela certa. E isso é um compromisso do jornalista com quem consome o produto que ele faz, seja ele impresso, rádio, TV, enfim. Sim. E tu acha que dentro do âmbito do rádio, né, essa questão da mudança, né, tipo, hoje como tu mesmo citou, lá em 2002, 2003, 2004, eu não me recordo agora exatamente o ano, acho que o iPhone ele é de 2004, não me recordo agora exatamente o ano, enfim, mas não existia esse conceito de celular, né, esse conceito de tela estendida, esse conceito de nós termos tudo na palma da mão, né. Então mudou, o cenário do mundo ele mudou completamente, então o rádio que se fazia lá atrás não é o rádio que se faz hoje no sentido da tecnologia, ela evoluiu. Teu próprio equipamento de trabalho com certeza diminuiu, né? Ficou mais compacto, ficou mais fácil de operar, enfim, tudo computadorizado. Tu acha que mudou o comportamento do rádio? Tu acha que mudou o teu comportamento ou dos teus colegas, enfim, no meio do rádio, em trabalhar, em tu te portar dentro do veículo de comunicação, independente da bandeira, vamos dizer assim? Eu acredito que sim. Eu acredito que, na verdade, é uma mudança que também pode ser chamada de adaptação, né? Porque a gente continua de uma forma ligado com os nossos ouvintes, só que a diferença é que antes existiam muitos trabalhos manuais e operacionais que tornavam um pouco mais complexa a dinâmica de operação de um programa de rádio. Né? E nós lá, por exemplo, na Atlântida, a gente trabalha com o que a gente chama de locução executiva. O que é a locução executiva? O operador é o mesmo cara que é o locutor. Então sou eu que estou colocando as trilhas, sou eu que estou com 2 computadores aqui com os toques na tela, eu que estou fazendo tudo isso. Então, naquela época era um pouco mais complexo, era ainda com o CD e tudo mais. Hoje tu continua se envolvendo na transmissão dos programas, mas de uma maneira a fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Eu várias vezes entro no ar na rádio dizendo para a galera curtir um pouco do bastidor numa live que eu estou fazendo. Então, eu costumo dizer que a internet deu uma cara para o rádio e o rádio deu uma voz para a internet. Boa. Né? Porque a gente tem a possibilidade, a partir disso, como comentei antes, de promover essa forma de se complementarem os dois veículos ao ponto de tu levar a tua audiência a uma atmosfera em que tu faz de novo, aquela palavra que eu comentei antes. Um abraço, Zadro, grande amigo aí. De novo, aquela experiência positiva. E a experiência positiva, ela chega ao ponto em que tu consegue, de formas detalhadas, trazer situações diferentes e criar literalmente uma atmosfera que seja capaz de colocar o ouvinte inserido naquilo. Daqui a pouco ele estava ouvindo rádio antigamente e tinha aquela coisa da magia de pensar como é que é. Isso é legal também. Mas agora, talvez seja mais legal que ele veja, pô, o Fabiano tem no quarto dele uma guitarra, que é um imã, eu ia sabe? Falar daqui a isso. pouco essa... Eu ia falar isso daqui a pouquinho. Daqui a pouco, assim, e isso daqui a pouco para ele já serve para outra coisa. Daqui a pouco já vem um papo para ele da minha relação com música, sabe? Tudo isso. Então, é muito nessa pegada, assim, de conseguir promover um ambiente em que as pessoas enxerguem ali a possibilidade de descobrir novas coisas além do programa do rádio. É legal. Eu acho que é uma questão, eu acho que o não conhecer, né, o novo, esse cenário oculto, né, digamos assim, que era antes, né, da tecnologia, antes de tu ter um celular na tua mão, né,
era muito bacana, né? Eu lembro que pequeno eu ligava para as rádios, né? Eu sou do interior, né? Sou de Santo Ângelo, cresci, né, no interior, nas Missões ali, natural de As Porto Alegre, missões. mas cresci praticamente, né? Desde os meus 5 anos de idade nas Missões. Então sou missioneiro, né? Enfim. E era muito legal, a gente ligava para as rádios, né? E a força da rádio AM, né, dentro do interior, ela é bem maior do que a rádio FM. Talvez hoje mude um pouco esse conceito, mas naquela época, né? Tô falando aí de, sei lá, 25 anos atrás, enfim. E automaticamente nós ligávamos para a rádio ali para pedir uma música, pedir uma coisa, né? E nunca era instantâneo, né? Por quê? Obviamente, né? Tu tinha que operar, localizar, né? Buscar se tu tinha ou tu não tinha, né? Às vezes talvez nem tinha mais aquela música, enfim. Então é bem bacana. E hoje isso mudou. Basicamente você lá digita lá um trecho da música e automaticamente o computador já te lista ali, já te dá mais ou menos o time que tu tem para ver se encaixa na tua programação e vai embora, né? Então muda, né, esse Exato. conceito, né? Muda um pouquinho essa ideia, é bacana trazer esses bastidores. E é essa ideia mesmo dessa para que o pessoal conheça um pouco do outro lado, né? Conhecer um pouco do teu trabalho mesmo dentro da tua rotina, né? A As gente tem pessoas nesse. perguntam muito o que tu fica fazendo enquanto tá tocando música. Uma das perguntas que a galera mais faz é essa. O que tu Uhum. fica fazendo lá enquanto tá tocando música? Eu digo, não, primeiro sou eu que tô tocando aquela música, então eu já tô fazendo uma coisa. Mas além disso, tem toda a preparação. Um programa de rádio, quando tu citou isso, a questão do tempo, ele é todo cronometrado. Né? Sim. Então, ele já por si só ele é todo cronometrado. Quando tu trabalha numa rádio em rede, como é o caso da Atlântida, esse tempo ele é ainda mais detalhado. E o que é uma rádio em rede? O programa que eu estou fazendo aqui em Santa Maria, o Nairo está fazendo lá em Santa Cruz, o Nata está fazendo lá em Caxias, a Luana está fazendo em Passo Fundo, o Kifornari está fazendo no Litoral, o Marcinho está fazendo na Zona Sul e o Rodrigo Adams está fazendo em Porto Alegre. E o Rodrigo Adams, que é o cara que está na cabeça de rede, que é Porto Alegre, quando Sim. ele encerra o programa, todos nós temos que encerrar o programa junto com ele. O Nairo tá aí, não me deixa mentir, ó. Né, Nairo? Quando o Rodrigo Adams fecha o programa lá em Porto Alegre, todos nós temos que fechar o programa junto com ele aqui nas praças do interior. Então tem todo um cronograma que a gente precisa seguir. Por quê? Porque o intervalo comercial que eu tenho aqui é do tamanho do intervalo comercial que ele tem lá, que o Nairo tem lá em Santa Cruz. Né? E se a gente não for no mesmo momento, a nossa janela comercial vai ser cortada. E daí tem aproveitamento comercial, é o nosso parceiro que está dentro do break. Então, tudo isso é muito cronometrado. Então, a gente precisa entender essa dinâmica e isso também é parte da nossa programação diária, dos cuidados Sim. diários também. Tem uma questão que Sim. envolve plástica ali também, então é bem por aí mesmo. E tu fala sobre o AM, sobre o FM. Eu tenho uma curiosidade sobre o FM aqui em Santa Maria. A história da Atlântida, ela se mistura com a história do FM aqui na cidade. Porque a Rádio Atlântida, ela é a primeira FM de Santa Maria. Né? Ela data de 22 de novembro de 1979. O FM chega em Santa Maria pela Atlântida. Coincidência ou não, o dia 22 de novembro é o dia do músico. Então, o dia do músico, Bacana. a partir do dia 22 de novembro de 1979, começa a contar com a história da Atlântida. E mesmo que ela seja a emissora mais antiga no FM, a nossa característica e o nosso perfil de audiência nos pede isso, e até espera isso da gente, é que nós sejamos todos os dias a mais moderna. Então Sim. esse é um desafio diário também, né? E uma reinvenção, né? Porque tem que acompanhar o que o mercado, e o mercado que são o público, né? Os teus ouvintes, né? Tem que estar conectado com vocês, né? E como é que é isso dentro? Tu falaste tanto da rede, né? Tu citou tantos nomes para nós tão conhecidos no meio do jornalismo que a gente acaba se espelhando, né? E a gente tem como referência, inegavelmente, né? Certamente quando a gente ouve o teu nome na cidade, pô, o cara trabalha dentro da Atlântida. Quando a gente ouve Rodrigo Adams, cara, o cara trabalha em Porto Alegre, então a gente tem como referência. Como que é para ti isso? Como que é para ti trabalhar? Conta um pouquinho da história da tua chegada dentro do grupo. Como é que é esse trabalho? Porque a gente sabe muito bem, a gente está fazendo um trabalho acadêmico, mas é também para mostrar para o pessoal que não é fácil, não. Tu tem que ralar um pouquinho, tu tem que estudar muito, não é nem pouquinho, não. Conta para a galera um pouco dessa tua chegada, até para que eles possam até buscar um incentivo, por que não? Quem está nos assistindo aí ao longo das lives aí. Quando eu entrei no... Se o Nairo tá aí ainda, levanta a mão aí, Nairo, porque o Nairo tem uma história parecida com a minha também. O Nairo é coordenador da Atlântida em Santa Cruz e também em Caxias. Eu entrei por um projeto chamado Rádio Talento, né?
Esse é um projeto que hoje não tá mais em vigor no grupo, mas é um projeto que tinha como objetivo conhecer novas pessoas que gostassem de rádio e que pudessem estar prontas para quando surgisse uma oportunidade. Então eu fiz o projeto Rádio Talento, eram 77 pessoas aqui em Santa Maria, e dessas 77 pessoas eles escolheriam duas pessoas para uma final que ia rolar em Porto Alegre, e de fato rolou. E eu fui uma dessas duas pessoas escolhidas para ir até Porto Alegre, para fazer todos os testes lá em Porto Alegre. Fiquei lá durante um final de semana, recebendo todos os treinamentos, daí voltei para Santa Maria, como comentei, era para quando tivesse uma vaga. E daí, depois de 1 mês e meio, mais ou menos, surgiu a tal vaga. Né? E daí eu tive a oportunidade de fazer de novo o teste, daí junto com essa outra pessoa, que é o meu grande amigo Homero Rasno Bernardi Pivoto Júnior, hoje está em Porto Alegre, jornalista também. A gente fez o teste e eu acabei ficando. Isso é do dia 7 de novembro de 2005 e de lá para cá, então, eu realizo o meu sonho todos os dias e procuro fazer ele valer a pena de uma forma muito apaixonada cada vez que eu abro o microfone e converso com a galera que está em casa ouvindo. Cara, e te digo que tu consegue, independente, né? A gente que acompanha, né? Como eu te falei, né? Ligar o som do carro, né? No trabalho, deixar aquela musiquinha de fundo ali, é muito bacana ouvir, né? Essa energia, ou porque não a sinergia que acaba criando, né? Desse afeto, né? Dessa situação em momentos tão conturbados que a gente vem vivendo. Deixa eu te perguntar, cara. Da onde que vem isso? Da onde que vem essa tua... Eu sei que tu é apaixonado pelo que tu faz, é óbvio, é natural, é instinto, não preciso nem te perguntar isso. Mas é certo e é fato, né? Somos seres humanos. Tu tem um problema em casa, tu tem um problema familiar, tu tem um problema de saúde, a gente é humano, a gente passa por situações. E como que é para ti, Fabiano, tirar isso da cabeça? Enfim, como é que é mudar ou desligar a chavinha, né, que nem a gente fala, né, e conseguir contagiar tanto, levar tanta alegria, tanto elevar a moral da galera aí de uma maneira que a gente, por alguns instantes ou por algumas horas, esqueça dos nossos problemas, esqueça um pouco daquilo que está acontecendo e curta aquela balada, curta aquele som legal ali. Como é que é isso e como é que tu consegue isso? Conta pra gente aí. O radialista, o comunicador de rádio, principalmente o do FM, Daniel, ele nunca pode esquecer que ele também é um ouvinte de rádio. E tu tem que sempre se colocar da maneira de ouvir aquele programa que tu gostaria de fazer, aquele programa que tu gostaria de estar ouvindo, sabe? Isso é o determinante, assim, é o mais importante, assim, para mim. E saber que tu pode fazer a diferença na vida de alguém, saber que aquela pessoa espera que naquele dia tu esteja lá naquele horário, para mim isso é muito legal, assim, é um compromisso que eu renovo todos os dias. Falei há pouco que eu já não tenho meu pai há 12 anos, né? E lá atrás, quando aconteceu do falecimento do meu pai faleceu num domingo, e na segunda-feira eu estaria liberado do trabalho e tudo mais, e o ano era 2008, e uma das músicas que tocava na programação da rádio, que era das mais pedidas, inclusive, da programação, nós tínhamos um programa que era das 11 ao meio-dia, que era as mais pedidas da programação. E eu estava sempre ali, primeiro, segundo, terceiro lugar, a música O Amanhã Colorido, da Cidadão Quem, composição do Duca Lendecker, querido Duca Lendecker, que é uma música que o Duca fez pro filho dele, mais velho, pro Gabriel. E aquela música, eu sabia que era uma música de um pai para um filho, eu sabia disso. Né? Sim. E no dia seguinte, ao invés de ficar em casa, ou de aproveitar para colocar a cabeça em ordem, tentar recuperar as ideias ali, eu decidi que não, que eu queria ir trabalhar. E eu lembro de uma mensagem que eu recebi da minha então namorada lá, que disse assim, eu sabia que tu estaria aí. Né? Ou seja, as pessoas, elas esperam de ti aquilo que tu mostra todos os dias que quer entregar para elas. Mesmo num momento que não é legal, que é difícil. E eu vou te dizer mais, isso é uma das coisas que me dá energia e entusiasmo todos os dias. Como eu te falei, eu acredito muito no que eu faço, eu acredito no poder transformador da comunicação e que essa energia que eu deposito todos os dias, em cada vez que eu entro no ar, pode chegar e fazer a diferença na vida de alguém, cara.
Daqui a pouco tem alguém lá que por algum motivo, e como tu falou, isso acontece para todo mundo, por algum Sim. motivo aquele cara tá um pouco mais cabisbaixo, aquela menina tá um pouco mais triste, né? Aquele pai, aquela mãe tá com algum problema, e daí eu entro com aquele sim, Atlântida, a rádio da galera, todo mundo tá ouvindo, tô chegando na área para ficar por aqui até as 11 da manhã. Cara, pô, peraí, tem motivo para acreditar que dá para ser feliz, sabe? Então, Que show, é cara. muito por aí, cara. É muito por aí, assim, é acreditar no que tu faz. Tu tem que acreditar. Tu tem que acreditar. A fórmula, se é que existe uma fórmula, é essa. Acreditar no que tu faz, sabe? Quando eu tô fazendo hoje o que eu sonhei fazer lá atrás. Tu Quando achou eu a fiz o palavra que curso eu de ia dizer rádio, agora. Tu puxou é, o gancho que eu ia falar agora. quando eu fiz o curso de rádio, eu queria, quando terminasse o curso de rádio, ter a oportunidade de gravar um comercial para a Atlântida, e eu tenho certeza que se eu gravasse esse comercial, eu ia gravar esse comercial sem saber que horas ele ia tocar, eu ia ficar o dia inteiro na frente do rádio, parado, olhando para ele como se ele fosse TV, esperando ele tocar, porque ia ser a realização do meu sonho. E hoje eu apresento o show da Anitta no Planeta Atlântida. Então, cara, tu tem que acreditar naquilo que te arrepia, tem que Sensacional. acreditar naquilo que te emociona, tu entendeu? E é isso que vale, cara, isso é propósito, saca? Então é bem por aí. Cara, é assim, ó, é muito massa fazer esse trabalho, trabalhar com essas lives e conhecer um pouquinho do nosso certame, né? Vamos regionalizar um pouquinho, porque eu trocava uma ideia há 3 semanas atrás com a Chuchu, com a Tatália do Diário de Santa Maria. Sim, Semana querido. passada eu trocava uma ideia com o Maurício Rebelato, da Grande. RBS, e hoje troco uma ideia contigo, né? E o projeto ele surgiu dessa ideia de tentar falar um pouquinho do jornal impresso, um pouquinho da TV e um pouquinho do rádio, né? São 3 episódios, inclusive comunico a todos que hoje é o último episódio dessa série, né? Mas pretendo continuar, né? Academicamente acaba hoje, mas, cara, foi tão legal que pretendo continuar aí. E aí tem outras coisas mais legais aí pra frente. E é muito legal ouvir de vocês, porque como eu já citei, quando a gente entra para academia, a gente tem vocês como referência. É inegável. A gente liga a TV, tá lá o Maurício dando uma notícia. E o cara que pensa ser jornalista, pô, eu quero ser que nem aquele cara. Eu quero tentar chegar ali onde ele chegou. Quando eu ouço de ti e tu abre esse coração aí, e que teu coração é enorme e gigante, e as pessoas apenas estão conhecendo um pouquinho mais, se é que já não conhecem, né? Cara, é muito massa esse lado humano do ser humano jornalista. E é essa a ideia, né? É como eu falo, o jornalista do futuro, ele não é o futuro pensando, bah, que tecnologia eu vou usar amanhã, quem que eu vou entrevistar amanhã ou quem eu vou conversar amanhã. Não, o jornalista do futuro, ele é hoje, ele está acontecendo agora, é nesse momento. E a gente está passando por um momento de transformação, um momento onde o afeto, o carinho, o amor, a compaixão pela outra pessoa nunca se fez tão importante ou tão presente ou, por que não, necessário. A gente vive tanta coisa que nesse momento pandêmico, vamos usar um adjetivo, né, adjetivar o cenário, que quando liga a rádio e tu traz esse bordão aí, é muito legal e muito bacana. E aproveitar o gancho do que tu me disse, acho que tu vive o teu sonho, né? Tu vive o teu sonho. Sim. E isso acho que é importante para todos nós. A gente precisa viver os nossos sonhos, acreditar naquilo que a gente realmente tem. A gente conversava na semana passada, organizando a live e tudo mais, e eu acho que o jornalista do rádio, né, a pessoa que vive o rádio, ela tem na essência criar frases de efeito. E tu tem uma que é incomparável, inconfundível, né? Eu, né, peguei o gancho dela, falei várias e várias vezes, e até quando a gente cancelou a live, né? A gente cancelou na quinta-feira, eu falei, calma, galera, sim, vai ter live, né? Calmem, vamos lá. Cancelou com sim, não com não, né? Exatamente, né? Cara, da onde vem o sim? Conta pra gente um pouquinho da história do sim, e da onde vem a tua inspiração em criar os outros bordões, porque o sim é o mais conhecido, mas tem outros com certeza. Conta pra galera aí. Tem o segura-onda, tem alguns assim.
Cara, o sim, ele é... Algumas pessoas, em alguns encontros, eu não gosto de dizer palestra, porque eu me acho muito pretensioso, assim, dizendo que eu fui dar palestras. Mas em alguns papos que eu tive com uma galera aí, que a gente bateu papo, eu já contei essa história. E como tu é um jornalista que eu sei que apura muito aí, daqui a pouco tu até já sabe isso, tá me perguntando. Mas eu vou contar aqui porque eu sei que tu quer que eu conte pra galera que tá aí. Exatamente. O sim, ele é parte de uma mensagem que todos os dias eu procuro passar no ar. Existe uma música da Cidadão Kane, de novo a Cidadão Kane, chamada Yoko, né? E nessa música o Duca Lendecker canta: a intenção é usar o sim, sempre que alguém defender o não. E é justamente isso que eu quero, é usar o sim sempre que alguém defender o não. Eu quero usar a minha palavra como uma oportunidade de fazer com que as pessoas acreditem que dá, sabe? Vamos lá, eu sou um cara que estudei a vida inteira em escola pública, eu sou um cara que moro desde criança na periferia da cidade, eu sou um cara que teve os pais separados, minha mãe estudou muito pouco, e eu tinha um sonho de ser jornalista, cara, eu tinha o sonho de entrar na Atlântida, e hoje eu sou jornalista, hoje eu tô na Atlântida. Então eu quero, com a minha frase, com a minha palavra, dizer para as pessoas que, independente de qual seja o sonho dela, pode ser na medicina, pode ser no direito, pode ser nas carreiras militares, pode ser no jornalismo, que elas acreditem naquilo que as inspira, que elas acreditem naquilo que as emociona, sabe? E não é à toa que o sim está tatuado na minha pele, porque eu nunca quero deixar de olhar para aquilo, porque eu tenho outros sonhos também. E talvez isso seja a parte mais legal do momento em que eu estou vivendo a minha história, assim. Eu estou num momento da minha vida em que eu enxergo para trás os 15 anos que eu já tenho de Atlântida, por exemplo, e os 17 de rádio, e percebo que essa história que eu construí até aqui me dá uma experiência que dá também a confiança para seguir fazendo as coisas, de pensar que até aqui deu certo, e olhar para frente pensando que tem muito mais para aprender e que eu tenho a energia e o entusiasmo de quem quer aprender mais, cara, sabe? E isso também é se colocar sempre num papel de aprendiz, cara, é algo que te ajuda a cada vez crescer mais, a evoluir mais, sabe? Porque a gente Sim. nunca sabe tudo. Eu sou de uma época em que os nossos pais diziam o seguinte: o fulano acabou os estudos. Talvez tu tenha escutado isso. Uma galera talvez tenha escutado isso aí. Hoje não existe mais isso, galera. Hoje não se acaba os estudos. O cara que fez pós-doutorado, depois que ele fez pós-doutorado, talvez tenha surgido uma outra pós-graduação que seja inovadora para a área dele, que se ele não fizer ela, não adianta. Entendeu? Sim. Eu não estou dizendo que não adianta, é claro que tudo que estuda adianta. Eu digo assim, ó, não vai ter acabado o estudo, vai ter mais para estudar. Entendeu? E as coisas mudam muito rápido. Né? Ó, o Maurício aí, o Alexandre também, mandar um abraço para essa galera toda aí. Claro, Maurício, claro. Meu compromisso aqui, cara, é falar pelo menos metade do que tu falou bem semana passada, cara. Então... e é legal essa troca, né? Contando um pouquinho dos bastidores pra galera, né, que não acompanhou, e pode acessar lá o IGTV. Na semana passada eu conversei com o Maurício. Foi na terça passada, inclusive, exatamente uma semana. Isso. E o Fabiano entrou na live para acompanhar o Maurício. Agora trocou, né? Troca-se os papéis, agora inverte. Tá lá o Maurício nos acompanhando, um abraço lá para ele. E é muito legal essa troca. Cara, vamos falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo da pandemia. Não tem como não falar. Infelizmente, a gente vive esse cenário todo. O mundo fala. Inclusive, hoje eu li algumas matérias da Itália, onde... Eu não posso dizer o só, porque não é só. Se fosse uma pessoa, seria trágico. Mas o número de mortes reduziu drasticamente, né? Nas últimas 24 horas, 65 mortes, para um país onde passávamos de 1.000, né, mortes. E então a Itália conseguindo se recuperar, a Europa como um todo conseguindo se recuperar, mas o Brasil vivendo talvez o seu ápice, ou até mesmo nem chegando nele ainda, né? A gente vive esse momento... O pessoal aí está tudo home office, trabalhando, tentando entender o que está acontecendo com o mundo. Como que é para ti trabalhar nesse... Tu falou agora um pouquinho dos teus bastidores, né, da tua redação lá, que as pessoas ficam mais sozinhas, enfim. E a gente sabe que numa redação de jornalismo, o contato, conversar com as pessoas, entrevistar, ir a público,
é fundamental e não se faz, não tem como não ter esse contato. E eu vou usar o gancho do que tu falaste antes, você gosta de gente. E quem gosta de gente, gosta de estar com gente, gosta de estar em companhia, gosta de estar dentro enfim, né, de um rol de amigos. E contando um pouquinho da história, um pouquinho do Fabiano também, que ele não citou, mas ele é DJ aqui na cidade. E parou, né? Não tem festas, não há como ter, né? É humanamente impossível nesse momento. Cara, como é que tá sendo isso dentro da tua rotina de trabalho? Como é que tá sendo ter que chegar, por mais que teu trabalho seja fazer um pouco de tudo, como tu mesmo citou já na pergunta anterior, mas como que é isso, né? Talvez tu tenha que ficar um pouquinho mais recluso, um pouquinho sem ter contato com gente, já que tu gosta tanto de gente. Como é que tá sendo para ti isso? Eu enxergo de duas maneiras e as duas são muito significativas, assim, Daniel. A primeira delas, eu sinto falta de ter mais pessoas ao meu redor. Eu trabalho muito próximo também do departamento comercial, envolvendo publicidade, as estratégias todas que nós temos para os clientes que anunciam lá nas emissoras do grupo também. É muito próximo ali, fisicamente mesmo, do estúdio da Atlântida. Então, a todo momento a galera entra ali para bater papo. A gente cria dentro do estúdio da Atlântida um espaço de despressurização, assim. Ele é todo colorido, todo cheio de presentes e tudo mais. Ele é um espaço muito bacana e para criação mesmo, sabe? Existe um estudo chamado de forças de valor que avalia a partir de alguns testes que tu faz quais são as tuas principais características. E a minha, nesse estudo, diz que é a criatividade. Então a galera seguindo chega lá no estúdio perguntando, cara, eu tenho uma ideia para o cliente tal, para o parceiro tal, o que a gente pode fazer. Então acontece muito isso. E agora não está rolando. Ninguém abre a porta do estúdio para me perguntar. O telefone que eu tenho que todos os dias levar aqui, ó, a bateria externa, porque a galera é toda hora chamada de vídeo e a gente trocando ideia. Então isso eu sinto muita falta, sim. Por outro lado, e daí entra um pouco mais de qual é o nosso contato com a audiência. A gente tem um compromisso aqui, e tu falou que eu gosto de gente, foi uma frase que eu disse desde o início também. E o gostar de gente também é se preocupar com as pessoas. Né? E o se preocupar com as pessoas é de pensar, além do teu desejo de ver elas, o que faz bem para elas. Né? Então, eu, por exemplo, moro com a minha mãe. A minha mãe, ela tem mais de 60 anos, então ela é parte de um dos grupos de risco. Né? A minha mãe, por mais de uma vez, já me disse que tem vontade de me dar um abraço, coisa que a gente não faz já há 2 meses, pelo menos. E nós sempre tivemos muitas demonstrações de carinho um com o outro, de abraço, de eu te amo e tudo mais. Hoje o abraço, ele infelizmente não rolou mais. A gente passou o Dia das Mães sem esse abraço, por exemplo. Mas por quê? Porque é o cuidado e o carinho, o compromisso de um filho que ama a sua mãe. Claro. Né? Por outro lado, eu também enxergo que a gente, aos poucos, vai começar a dar alguns passos voltando a um novo normal. Eu digo um novo normal porque talvez aquela normalidade a gente não vai encontrar tão cedo, se é que vai encontrar um dia. Tá? Então a gente está caminhando para encontrar um novo normal. E isso é importante que a gente faça também, esse exercício de entender como que a gente, tomando todos os cuidados, é o álcool gel, é a higienização com água e sabão, é a máscara. Usar a máscara é uma demonstração de respeito com o outro, cara. Sabe? Não é aquela coisa que tu tá se protegendo. É uma demonstração de respeito que tu tem com o próximo, sabe? É tomar todos os cuidados, é exercitar muito da empatia, se colocar no lugar do outro também. Então, ao mesmo tempo que eu sinto saudade das pessoas, que eu sinto saudade desses movimentos, que eu sinto saudade de estar na noite tocando, eu fico pensando também que é preciso que esse momento aconteça agora, para que tudo se resolva bem e ali na frente eu consiga fazer isso de uma maneira segura para mim e para quem está compartilhando esses momentos comigo, sabe? Com certeza. Não, e as pessoas elas têm que ter essa consciência, né, de que eu costumo dizer, né, que a gente tem que ser um pouquinho egoísta nesse aspecto. Ao cuidar de ti, ao cuidar de mim, eu estou cuidando de ti ao mesmo tempo, né? Então, quando eu uso uma máscara, eu estou sendo egoísta, talvez em não mostrar uma afeição alegre, enfim, mas eu estou cuidando de ti, porque eu estou respeitando o limite. O Instagram ele mudou um pouco o conceito, né, das suas rotinas de lives, né? O pessoal está tudo fazendo live, a gente está concorrendo com várias aí. Ele me avisa que nós já estamos há 1 hora conversando, né? Então falta 1 minuto para cortar.
E passa muito rápido. Já? Né? Passa muito rápido. Então, assim, o que eu vou fazer, galera que está nos acompanhando aí? Eu vou fazer uma pausa, né, da primeira parte. Eu vou cortar ela, vou encerrar ela agora aqui. Inicio novamente e a gente faz, então, a parte final. Um pouquinho mais, falar um pouquinho de música, um pouquinho mais das perguntas que o pessoal fez também, porque eu preciso também trazer um pouquinho dessa audiência da galera aí. Eu já volto, fazer uma pausa rapidazinha e a gente já volta aí, galera, tá bom? Nos acompanha aí.